Nosso Deus é um Deus forte que nos abençoa em todos os âmbitos da nossa vida. E é sobre esse Deus forte e poderoso que eu quero falar na tua vida hoje, e que essa palavra abra os teus olhos espirituais para você compreender um pouco mais de quem é o Deus a quem servimos. Que Deus abençoe a tua vida, fica por aí. Mas antes eu também já queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e não esquecer de uma coisa que é muito importante, que eu sempre tenho dito aqui. Nossos vídeos são para você ouvir, então você não precisa parar tudo para assistir. Se você quiser assistir, ok, mas você pode deixar tocando só para você ir ouvindo enquanto você faz suas coisas, certo? Deus abençoe a sua vida. Vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui iniciamos mais um momento da palavra, esse momento de mergulhar um pouquinho na palavra do Senhor. O tema da nossa palavra de hoje é Deus forte. O nosso Deus é um Deus forte e poderoso e que cuida da gente. Mas antes da gente ler a palavra, eu quero abençoar a tua vida e dizer que como é bom falar com você, como é bom abençoar a tua vida com um pouquinho dessa palavra que já me abençoou. A palavra de hoje está baseada lá no livro de Salmo capítulo 28, os versos de 7 a 9. Hoje a gente vai lendo versículo a versículo para você ir acompanhando junto comigo e a gente ir comendo essa palavra tão preciosa pouquinho a pouquinho. Sabe quando tem um doce muito gostoso que você vai comendo bem pouquinho para não acabar logo? É essa palavra aqui de hoje, tão maravilhosa, tão perfeita como toda a palavra do Senhor é. Bom, Salmo 28, verso 7 fala bem assim, ó: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Meus queridos, só de ler essa palavra que agora eu já me atentei a uma outra coisa muito importante que esse versículo começa. Ele fala que o Senhor é a força e o escudo. Agora, por que o Senhor ele é a força e o escudo? Já parou para pensar nisso? O salmista ele está dizendo aqui que o Senhor é a força do meu corpo, sabe? A força que meus músculos precisam para permanecer em pé, para permanecer adiante, sabe? E além de só a força, ele também é o meu escudo, porque ele me protege. Deus é esse Deus completo. Ele é um Deus completo que nos dá tudo o que precisamos. Ele nos dá a força para que a gente se mantenha de pé e também ele é esse escudo que nos protege. Porque nada adianta você ser muito forte e não ter algo que te proteja quando o ataque vier, entendeu? Então o nosso Deus é essa nossa força e escudo. Aí outra porção desse versículo fala bem assim, ó: Nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. Meu coração ele precisa confiar no Senhor. Eu, como um cristão que aceitei Jesus para a minha vida, eu preciso confiar em Deus. E eu demonstro que eu confio em Deus quando eu não fico buscando o plano B e C após ter entregado algo nas mãos do Senhor. Meus queridos, quando eu entrego algo nas mãos do Senhor, eu confio nele. Eu não fico tomando as coisas da mão do Senhor de novo. Não, Senhor, peraí, deixa eu tentar fazer aqui do meu jeito para ver se dá certo assim. Não. Se eu entreguei nas mãos dele, eu confio nele. Confio tão somente e completamente nele. O nosso coração precisa confiar realmente no Senhor, meus queridos. A gente é muito ansioso e fica querendo resolver do nosso jeito, mas é no Senhor que precisa estar a nossa confiança. A nossa confiança precisa estar total e completamente no Senhor. Sabe por quê? Porque dele receberemos ajuda. Precisamos confiar nisso, que receberemos ajuda do Senhor. Receberemos ajuda do Senhor e isso será maravilhoso. Isso será certo nas nossas vidas. Precisamos confiar no Senhor. E aí o finalzinho desse versículo fala bem assim, ó: lhe darei graças. Sabe, graça é a atitude de você ser grato ao Senhor. Dar graças é ser grato, sabe? Ser grato a alguém, no caso, a Deus. Eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso lembrar que quando a coisa acontecer, foi porque o Senhor permitiu. Eu preciso me lembrar que quando a bênção chegar na minha vida, foi porque o Senhor permitiu que ela chegasse. Não foi por esforço meu. Até porque, como a gente falou lá no início do versículo, a nossa força veio dele. Então, a gente não, sem a força do Senhor, a gente não conseguiria. Então entenda uma coisa, você precisa aprender a ser grato a Deus.
Ser grato a Deus por aquilo que Ele faz, por tudo que Ele faz, na verdade. Seja grato a Deus. Deus é o alvo da nossa gratidão. Vamos continuar lendo aqui o verso 8 desse salmo. Fala bem assim, ó. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. O Senhor é a força do seu povo. É do Senhor que vem toda a força que precisamos. E aí isso nos traz... se lá no primeiro versículo ele trouxe para um lado pessoal que fala de mim, agora ele traz essa coisa para o âmbito mais comunidade, igreja. Ele é a força do seu povo. Ele não está só em um, está em todos. Entendeu? Entende a importância desse termo de falar que ele é a força do seu povo? Para que a gente não fique achando que a força está em um só. Ah, mas só aquele irmão lá que é forte. Só aquele irmão lá que é abençoado. Não. O Senhor é a força do seu povo. Todos aqueles que creem e servem ao Senhor, Ele vai ser a força desse. Isso é tão precioso, é tão maravilhoso quando a gente compreende isso. Quando a gente entende que o Senhor ele tem força para todos nós, porque Ele é uma fonte inesgotável. O Senhor é essa fonte inesgotável que a gente pode confiar. E essa palavra eu vou ficar te repetindo, você pode confiar no Senhor. Confia no Senhor. Pois isso é maravilhoso. Sabe, quando a gente tem alguém em quem confiar, isso nos traz uma calma, traz paz para o nosso coração, traz confiança na caminhada. Então, confia tão somente nele. E aí, finalizando, o verso 9 nos fala bem assim, ó, presta atenção. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Aí ele segue dizendo bem assim: cuida deles com o seu pastor e conduze-os para sempre. O Senhor cuida da gente. E sabe mais, Ele nos conduz, Ele nos direciona. Porque Ele não quer ver a gente parado na vida. Então Ele vai nos conduzir para todo sempre. Ele não só vai nos conduzir em uma fase da nossa vida, não. Ah, não, chegou nesse lugar aqui, tá bom, agora tu se vira. Não, de forma alguma. Como um pastor, Ele nos conduz para todo o sempre. Ele nos direciona. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o pastor de ovelhas, do animal ali, a ovelha, ele tá ali com aquela ovelha para praticamente todo sempre, até a ovelha falecer. Porque a ovelha aprende a confiar nesse pastor. A ovelha aprende a ouvir a voz desse pastor e confiar nessa voz. E o Senhor, ele é esse pastor que vai nos direcionar por toda a nossa vida. Quando o pastor fala para a ovelha ir para algum lugar, ela confia e vai, porque ela sabe que é o melhor para ela. Da mesma forma é Deus. Deus ele nos direciona, nos mostra o caminho que precisamos andar e a gente simplesmente anda porque a gente confia no Senhor. A gente sabe que o Senhor não vai nos colocar em situações complicadas. O Senhor é esse Deus que cuida da gente. O Senhor é esse Deus que nos abençoa, que nos livra de todo mal. O Senhor é esse Deus forte e poderoso. Então, meu querido e minha querida, confia no Senhor, pois Ele é um Deus forte. Ele é um Deus forte que nos fortalece. O Senhor é esse Deus forte que nos abençoa. O Senhor é esse Deus forte que nos direciona, que nos conduz por onde a gente precisa andar. O Senhor é esse Deus forte. Então confia tão somente nele. Confia nele, pois Ele tem cuidado da gente. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça e que você aprenda a confiar nesse Deus forte. Amém? E eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, eu te agradeço por essa palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostrou que o Senhor é um Deus forte. O Senhor é um Deus cuidadoso, zeloso. Obrigado, Senhor. Sabemos que não merecemos, mas também sabemos que o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu cuidar da gente. O Senhor
Ah, Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, guarda-nos e protege-nos em Ti, ó Deus. E obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor tem sido a nossa força, ó Deus. E o nosso prazer, o nosso desejo é que seja essa nossa força para todos sempre. Ah, Deus, obrigado por tudo. Continua conosco, Pai de amor. Em nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais, e que você compreenda que a força que você precisa para prosseguir vem do Deus que é forte, do nosso Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe. Amém?